Hoje nós vamos discutir sobre um conceito que desperta bastante curiosidade e bastante interesse dentro da psiquiatria forense, que é o conceito da psicopatia, né? Então, por que ele desperta tanto interesse dentro da psiquiatria forense? Principalmente pelo seu aspecto relacionado à criminalidade, ao envolvimento em atos ilícitos. Os crimes cometidos pelo indivíduo psicopata, eles podem ser bastante cruéis, né? Então é por isso que se estuda muito a psicopatia dentro da psiquiatria forense. E hoje nós vamos apenas dar uma visão geral do que seria a psicopatia. E qual que seria a principal característica que define a psicopatia? É uma disposição constitucional do indivíduo, né? Ou seja, o indivíduo ele nasceu com um certo defeito, né, na personalidade e ele vai carregar esse defeito para o restante da vida. Essa disposição constitucional do indivíduo, ela envolve a forma de ele enxergar o mundo, de ele sentir, né, as suas emoções, de ele se relacionar com as pessoas e pode afetar a sua tomada de decisões, né? Apesar de, nós vamos discutir posteriormente, a psicopatia ela não reduz a responsabilidade do indivíduo em relação, por exemplo, a um delito que ele cometeu, né? Mas nós vamos trabalhar esse conceito posteriormente. Então, a psicopatia é uma predisposição que o indivíduo tem a agir, a se comportar de determinada maneira, né? E hoje nós temos entendido a psicopatia aproximando-se mais do conceito do transtorno de personalidade antissocial, que é descrito tanto pela CID-10, né, quanto pelo DSM-5. Né? O que é a CID-10? É a Classificação Internacional de Doenças, que ela já está hoje, né, em transição para a CID-11, e o DSM é o Manual Diagnóstico Estatístico de Transtornos Mentais, né? Então, as definições que eu vou repassar aqui, elas dizem respeito principalmente ao DSM-5, né? Que é o Manual Diagnóstico Estatístico de Transtornos Mentais, que está em sua 5ª edição. Tá? Mas acredita-se que a psicopatia vai muito além, né, da descrição comportamental que hoje nós vemos no DSM-5, apesar de que, como psiquiatras, né, tendo no nosso arsenal, né, diagnóstico, principalmente a anamnese, o exame psíquico, né, ou seja, retirar a história do indivíduo e examinar, né, o estado mental dele naquele momento, né, então, de repente, a descrição, né, do comportamento do indivíduo seja a única forma que a gente tem de fazer um diagnóstico de um transtorno de personalidade, né? Principalmente porque são indivíduos que tendem a esconder algumas determinadas características que não vão favorecê-los, né? Então, nós não podemos confiar 100% na história que ele conta, né? Nós temos que ver o histórico a partir de terceiros, né, a partir de relatos de terceiros, ver, avaliar bem o estado mental desse indivíduo, né? Então, nós precisamos partir do princípio que nem todas as informações que esse indivíduo fornece são confiáveis, né? Bom, partindo do princípio que a psicopatia seria uma disposição constitucional desse indivíduo, né? Então, vamos destrinchar melhor, né? O que isso significaria? Significa uma predisposição do indivíduo de sentir, de enxergar o mundo, de se relacionar com as pessoas, e essa predisposição, ela traria consigo, né, uma carga genética, hereditária, neuroanatômica e neurofisiológica, né? Então, hoje, né, os estudos têm mostrado que realmente existem justificativas, né, biológicas, né, para justificar o comportamento de um psicopata, né? Então, por exemplo, alguns estudos mais recentes têm mostrado algumas disfunções em determinadas áreas cerebrais e a psicopatia, né? Como exemplo, nós temos uma atividade reduzida da amígdala, né? E uma disfunção no córtex pré-frontal medial, né? Que são áreas que interferem na tomada de decisões morais, né? E no controle das emoções.
E, então, essas disfunções favoreceriam comportamentos antissociais, um charme superficial, a mentira, a fraude, o egocentrismo e a manipulação, que são características que definem, né, ajudam a definir a psicopatia, tá? E de acordo, né, com a classificação do DSM-5, né, essas características da psicopatia coincidem com os critérios diagnósticos do transtorno de personalidade antissocial. Por isso, muitas vezes, esses conceitos são utilizados como sendo equivalentes, apesar de que se entende que a psicopatia seria um conceito muito mais profundo, né? Que não se restringe a questões comportamentais, né? Mas também principalmente a questões internas do indivíduo, né? Na maneira dele enxergar o mundo e de ele sentir, né? Bom, então, como que seria a descrição do transtorno de personalidade antissocial pelo Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais? Nós vemos um padrão difuso de desconsideração e violação dos direitos das outras pessoas. E esse padrão, ele acontece a partir dos 15 anos de idade, né? Ou seja, ele começa a se manifestar na adolescência. Mas nós só podemos fazer o diagnóstico de um transtorno de personalidade a partir dos 18 anos, né? Que é quando o indivíduo entra na idade adulta. Antes disso, nós podemos ver características de um outro transtorno que é conhecido como transtorno de conduta, né? Então, nós classificamos como transtorno de conduta antes dos 18 anos e a partir daí, dos 18 anos, se o indivíduo mantiver essas características, nós fazemos o diagnóstico de um transtorno de personalidade antissocial, certo? Bom, e quais seriam, né, essas alterações comportamentais que ajudam a definir o transtorno de personalidade antissocial? O fracasso em se ajustar às normas sociais relativas a comportamentos legais, né? Ou seja, é um fracasso para se ajustar às leis, às regras, às normas, o que não significa que o indivíduo não as compreenda, não as entenda, ele simplesmente as ignora, as despreza, né? A tendência à falsidade, conforme indicado por mentiras repetidas, uso de nomes falsos, trapaça para o ganho ou prazer pessoal, né? Então, é um indivíduo mentiroso e pouco confiável. Impulsividade ou fracasso em fazer planos para o futuro, porque ele se preocupa principalmente com o próprio prazer, né? Então, ele não tem essa preocupação em fazer planos de longo prazo. Irritabilidade e agressividade, né? Então, repetidas lutas corporais, agressões físicas, né? E uma predisposição ao cometimento de atos violentos, por exemplo, né? Um descaso pela segurança de si ou de outros, né? Uma vez que ele busca, né, constantemente emoções e prazer, ele pode se envolver em atividades de risco, né? Ele não tem a preocupação com a própria segurança nem em relação a si, nem em relação a terceiros. Irresponsabilidade reiterada, conforme indicado por falha repetida, e manter uma conduta consistente no trabalho ou honrar obrigações financeiras. Então, ele não se preocupa, né? Ele não é responsável e ele não se importa com isso. Né? A ausência de remorso, né? Conforme indicado pela indiferença ou uma racionalização em relação a ter ferido, maltratado ou roubado outras pessoas. Né? Então, é uma pessoa que tem uma tendência a se envolver em atividades ilícitas e, normalmente, ele não responde a punições, ele não sente remorso, ele não se culpabiliza e ele vai ficar sempre tentando justificar, racionalizar porque ele agiu de determinada maneira, né? Por exemplo, porque ele roubou, porque ele assaltou? Porque a vítima estava facilitando, né? Ela estava ali, então ele não poderia ter agido diferente, né? E o indivíduo, né, como nós conversamos, ele precisa ter no mínimo 18 anos de idade. Tem evidências, né, que sugerem a existência do transtorno de conduta, né, aos 15 anos de idade, né, e esses comportamentos do transtorno de personalidade social, eles não podem ocorrer, por exemplo, durante uma doença psicótica, como, por exemplo, uma esquizofrenia ou um transtorno bipolar. Né? Então, é um transtorno da personalidade do indivíduo. Né? O indivíduo veio com esse defeito, né, na sua constituição, na sua personalidade, e não é devido a uma doença, né, como a esquizofrenia ou o transtorno bipolar, né, por exemplo. Certo?
E geralmente, com o passar do tempo, algumas características de impulsividade e agressividade, elas podem ir reduzindo, né, de intensidade. Então, o indivíduo mais idoso com transtorno de personalidade antissocial, ele poderia ser menos perigoso, né, em relação ao indivíduo mais jovem, né? Mas o transtorno de personalidade, ele não cessa, né? Ele não deixa de existir, ele é crônico, o indivíduo vai carregar aquilo para o restante da vida, né? Então, nós observamos que muitas dessas características, né, descritas pelo DSM-5, né, pelo Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, em sua 5ª edição, elas coincidem com a descrição da psicopatia que é feita por Harvey Cleckley, né? Ele descreveu o Harvey Milton Cleckley, né? Foi um psicólogo que estudou, né, com bastante profundidade a psicopatia, e no seu livro The Mask of Sanity, né, A Máscara da Sanidade, ele descreveu as principais características do psicopata, né? Então ele fez estudos de vários casos e descreveu algumas características que seriam comuns a esses indivíduos, né? Então seria, por exemplo, a aparência sedutora, a boa inteligência, a ausência de sintomas psicóticos, ou seja, o indivíduo que não tem delírios, não alucina, né, não tem alterações psicopatológicas do pensamento, né, ou seja, o indivíduo ele não é esquizofrênico, não é bipolar, né, ausência de manifestações psiconeuróticas, né, então assim, não é um indivíduo que age como age por exemplo, ter características de neurose, né. Ele não é confiável, né? Então a não confiabilidade é uma das características, o desprezo para com a verdade e a insinceridade, né? Ou seja, ele é um indivíduo com uma tendência a mentir, né? A enganar, falta de remorso ou de culpa, conduta antissocial que não é motivada pelas contingências, né? Ou seja, ele não tem um comportamento antissocial por questões de falhas de recursos materiais, por exemplo, né, pela pobreza, né, e sim porque ele despreza as normas e regras da sociedade, né. Julgamento pobre, falha em aprender através da experiência, né, ou seja, ele não aprende através de punições, né, ele pode cometer um crime, ele pode ser preso por isso, mas quando ele sai, ele tem uma tendência a repetir o comportamento, né. Egocentrismo patológico, incapacidade para amar. Então é um indivíduo que ele não vai estabelecer relacionamentos de longa duração, relacionamentos estáveis, porque ele não ama e não se compromete, né? Ele é um indivíduo essencialmente egocêntrico. Uma pobreza geral na maioria das reações afetivas, é um indivíduo que não sente com a mesma profundidade, a mesma intensidade que os indivíduos normais, né? Não tem um insight, né, uma compreensão interna, né, ele não se autoavalia, né, ele não avalia as suas próprias atitudes, né, ele não aprende com os erros, com as experiências, ele não se sente culpado, né, então ele não fica se avaliando, né, ele não fica se culpabilizando. Não reatividade afetiva nas relações interpessoais em geral, né? Então, uma pessoa que não sente, né? Como eu já falei, não sente da mesma forma que todos nós, e ele tem o que mais, né, caracteriza a psicopatia é essa falta de empatia, né? Então, ele não sente, né? Ele não é capaz de imaginar, né? Ou de se importar com os sentimentos alheios, né? Então, a falta de empatia é uma das principais características do psicopata, né? Então, ele não sofre com o sofrimento alheio, ele não se incomoda com o sofrimento alheio, não se perturba, né, com as emoções alheias, né? Ele pode ter um comportamento extravagante, inconveniente, algumas vezes sob a ação de bebidas ou mesmo sem influência de substâncias, né? O suicídio ele é raramente praticado, né, apesar de serem sujeitos com uma tendência à impulsividade, à autoagressividade, né, ele não é tão comum, né. A vida sexual pode ser impessoal, trivial e mal integrada, né, ou seja, ele não vai ter uma vida sexual que é motivada, né, pelo sentimento, né, por amar outra pessoa, e simplesmente para o próprio prazer, né, e uma falha em seguir qualquer plano de vida, né, ou seja, aquela dificuldade em fazer planos de longo prazo. Então, como nós podemos perceber,
o indivíduo psicopata, né, a descrição do indivíduo psicopata coincide com a descrição do indivíduo portador do transtorno de personalidade social, né? Por isso, algumas vezes esses conceitos são descritos de uma forma bem próxima, né, como equivalentes, né? E qual que seria, né, a relação da psicopatia com a psiquiatria forense, né? O indivíduo psicopata, ele, algumas vezes, né, ele é considerado como se fosse semi-imputável. O que significa isso? Que quando ele cometeu um crime, ele não é totalmente capaz de responder por esse crime. Só que esse conceito dentro do Código Penal brasileiro, ele pode trazer benefícios, como por exemplo uma redução no tempo de pena, né? Então a gente pode se questionar, né? Se o indivíduo psicopata, ele não é psicótico, né? Ou seja, ele não é que ele não tem uma incapacidade de compreender a realidade, né? As normas sociais, né? A conduta que seria adequada em determinado momento. Ele simplesmente não se importa, ele simplesmente despreza as normas sociais, né? Mas não que eles não as compreenda. Tanto que ele, em determinados momentos, ele pode agir de acordo com as normas sociais. Quando interessa, quando convém, ele pode agir de acordo com as normas sociais, né? Então, por que ele não deveria responder como um indivíduo comum? Porque ele deveria receber um benefício, como, por exemplo, a redução do tempo de pena, né? Então, isso é uma questão que vem se levantando muito hoje em dia, né? Então, esse conceito de psicopatia, né, ou o próprio transtorno de personalidade antissocial, ele precisa ser tratado de uma forma muito particular, né, dentro do Código Penal brasileiro, né? Então, é o indivíduo que ele não vai responder às estratégias de ressocialização, né? Ele pode cometer um delito, ser preso por vários anos, né, em função desse delito, mas ao sair ele tem a mesma predisposição que ele tinha antes, né, a cometer esse delito novamente. Né? E como bem explícito, né, pelo Cleckley, ele não age necessariamente motivado pelas contingências, né? Então, assim, não necessariamente ele vai voltar a cometer o crime por uma necessidade financeira, e sim porque é da própria natureza do indivíduo envolver-se em situações ilícitas, né, no cometimento de crimes, correto? Então, mais uma vez, chama a atenção, né, porque esse tema deve ser tratado de uma forma individualizada dentro do Código Penal brasileiro, né? Ele pode não responder às tentativas de ressocialização, né? Pode não ser benéfico para ele progredir no regime, né? Assim, pode não ser benéfico para a sociedade, né? Para ele, obviamente que é, né? Porque ele provavelmente não vai se corrigir, né? Não vai passar a agir de uma maneira diferente, né? Porque a predisposição dele é voltar a se envolver em atividades ilícitas de acordo ou não com os seus interesses, correto? Então, um autor, né, Silva, em 2015, ele citou, né, no seu livro sobre imputabilidade penal, que no campo do tratamento penal a ser dado ao psicopata é grande a controvérsia, havendo 3 opções fundamentais: a aplicação de pena pura e simples, a aplicação de pena reduzida ou a imposição de uma medida de segurança. Mas os psicopatas, eles não apresentam déficit cognitivo, né? Então, não faria sentido, né, ele receber um tratamento, né? Até porque não existe um tratamento específico para psicopatia, né? E para alguns sequer haveria uma redução da capacidade de autodeterminação, né? Ou seja, ele entende perfeitamente o que ele fez e ele é capaz de se controlar. Então, não caberia ele receber um benefício, né? Nem caberia ele receber uma medida de segurança e nem um benefício, por exemplo, de redução de pena, né? E uma autora, Abreu, em 2021, ela ainda elabora, né? Entendemos que a psicopatia não é uma manifestação decorrente de perturbação de saúde mental, nem de desenvolvimento mental incompleto ou retardado. É uma forma de ser do indivíduo, né? Um distúrbio na sua personalidade, ou seja, uma disposição constitucional do indivíduo. O psicopata mantém intacta a sua capacidade psíquica de querer e de autodeterminação, né? Ou seja,
o indivíduo psicopata, ele é capaz de responder pelos seus delitos normalmente, né? Mas ele ainda deve ser visto de forma especial porque ele não vai responder adequadamente à punição, né? Então ele não vai aprender com as suas experiências. Então, por mais tempo que ele permaneça dentro do sistema prisional, ele pode sair da mesma forma com a qual ele entrou, pela qual ele entrou. Ou seja, sem ter aprendido e sem que as estratégias de socialização sejam eficazes. Então isso abre margem a diversas discussões, né, sobre formas individuais de se tratar a psicopatia dentro do Código Penal brasileiro, né, se não poderiam existir, por exemplo, presídios específicos, né, para esse tipo de indivíduo. Então, considerando-se a complexidade dessa relação, né, entre a psicopatia e essas interfaces jurídico-penais, né, torna-se necessário estudar profundamente, né, as raízes neurológicas dessa condição, né? Então, as bases neuroanatômicas, neurofisiológicas da psicopatia, as repercussões sociais, né, da psicopatia e se discutir propostas mais eficazes, né, de lidar com esse indivíduo em condições de privação de liberdade, né, para visar possibilidades reais de redução do seu risco de violência, né? Porque isso, da maneira como é conduzida hoje a psicopatia dentro do sistema prisional, né, do sistema penal brasileiro, né, na verdade, o indivíduo vai sair com um risco de violência equivalente ou às vezes até maior, né? E ele não merece, né, ser beneficiado com, por exemplo, uma redução do tempo de pena, né, porque ele não é um indivíduo psicótico, ele entende perfeitamente as normas sociais, ele não as segue porque as ignora, né, as despreza, né, e não porque não as conheça. Né? Então, ele também não deve ser beneficiado e nem não adianta também passar por uma medida de segurança, porque não existe tratamento eficaz para psicopatia, né, ou para o assim denominado transtorno de personalidade social pelo Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais.